Fala pessoal, professor Felipe aqui e nesta aula nós vamos falar sobre tabelas. Bom, as tabelas são bastante utilizadas, principalmente quando a gente precisa listar informações, seja informações de produtos, de pessoas, enfim, N situações nós podemos utilizar tabelas. Então vou criar aqui na nossa pastinha um novo arquivo e vou chamar ele, vai ser a aula 05-tabela.html. Muito importante a gente sempre salvar a estrutura o nosso arquivo com a extensão para que o editor nos ajude aqui com os comandos. Então eu vou digitar a estrutura básica do HTML5, tá? Vou colocar aqui dentro do title, vou falar que o título vai ser tabelas, ok? E aqui dentro do meu body, eu vou criar uma tabela, tá? Claro que uma tabela pode estar dentro de uma seção, tá? Mas nem sempre ela vai estar dentro de uma seção. Então aqui eu quero mostrar nessa aula a sintaxe para a construção de uma tabela. Nós vamos ter a tag table. Então aqui o editor, eu já abri, já fechei a tag table, ok? Dentro da minha tabela eu vou ter a parte onde vai ter o título de cada uma das colunas. Então nós temos a tag thehead, ou seja, aqui é o cabeçalho da minha tabela, e aqui dentro eu tenho o th, que é o título, o nome de cada uma das colunas. Então aqui eu vou colocar aqui que eu vou ter um ID, tá? Vai ser um número. Depois eu vou ter uma outra coluna que eu vou chamar de nome. E eu vou ter aqui uma outra coluna que eu vou chamar de e-mail, ok? Agora eu construí aqui a minha tabela apenas com o cabeçalho dela. Vou dar um Ctrl S e vou abrir aqui. Vou abrir esse arquivo para que a gente consiga visualizar o que está acontecendo. Então tá aqui, ó, ID, nome, e-mail, tá? Não temos nenhuma estilização ainda, mas aqui abaixo do thehead eu vou abrir o tbody, que vou construir agora o corpo da minha tabela. E eu tenho a tag tr, que significa que é referente a cada uma das colunas, tá? E aqui dentro eu tenho a td. Desculpa, a tr é a minha linha, né? Vou ter a linha, a primeira linha, e dentro dessa linha eu vou ter o ID, então o ID da pessoa, por exemplo, um número qualquer. Vou ter o nome, então outra eu abro uma td, que é referente à coluna do nome, então eu vou colocar aqui, ó, Felipe Menezes, e o e-mail eu coloco aqui. Então vamos lá, eu tenho a minha tabela, tá? Table. Perceba que a indentação, a linha nos ajuda a identificar onde que eu abri essa tag e onde que eu fechei a minha tabela. A minha tabela tem a estrutura, o thehead, que é o cabeçalho da minha tabela. Então eu vou ter uma coluna com ID, outra com nome e outra com e-mail. O tbody é o corpo da minha tabela. E aqui a tr, aqui a tag tr, ela representa a linha da tabela, e dentro dessa linha a td é as colunas. Então, se eu tenho aqui, ó, três colunas no meu cabeçalho, eu vou ter 3 colunas aqui referente ao corpo da minha tabela. É bastante tags, tá? Mas isso, o próprio editor ele nos ajuda aqui com o autocomplete
E também a gente, com um exemplo, depois com a prática vai pegando o costume. Então eu vou salvar isso aqui. Vamos voltar aqui, no nosso navegador e atualizar. E agora eu tenho aqui, o ID 1 no nome Felipe Menezes, e o e-mail fmenezes@gmail.com. De forma que eu tenho o cabeçalho da minha tabela e o corpo da minha tabela. Então aqui, essa TH aqui, ID, representa essa coluna ID. Aí eu tenho um nome e eu tenho o e-mail. Já no corpo, essa TR representa toda essa linha aqui, Só que para eu colocar cada campo abaixo da coluna, eu utilizo a tag TD, ok? Então, aqui eu tenho uma linha, né? E dentro dessa linha eu tenho 3 colunas, que é cada uma dessas TDs. Agora eu posso dar um Ctrl C aqui e dar um Ctrl V e colocar uma outra pessoa aqui, colocar João, essa, e aqui eu vou colocar um e-mail fictício, e ainda posso acrescentar mais uma vez. Então agora eu vou ter 3 linhas na minha tabela. 3 Maria essa. E aqui um e-mail fictício, tá ok? Vou salvar e nós vamos agora visualizar a nossa tabela. É claro que ela não está identada, né? Não está bonitinha, bem apresentada, mas isso aqui é uma estrutura de uma tabela. Se nós viemos aqui com o botão direito, exibir o código-fonte da página, nós temos aqui todo o nosso código, ok? Isto aqui a gente chama, o documento HTML, é o nosso código, tá? O código HTML dentro dessas tags. A gente vê que está tudo muito bem indentado, tá? O próprio editor nos ajuda. Eu espero que você pratique aí, você tenha entendido essa aula e até a próxima.